Muito bem, aqui é o professor Antônio Jacques. Vamos ver aqui algumas situações relativas aos tópicos da disciplina Economia e Negócios, em nome do Centro Universitário Uniplan. Muito bem, então, de início nós não podemos perder de vista aquilo que nos forma, aquilo que nos dá a possibilidade de, além de narrar, fazer uma reflexão acerca do conteúdo da disciplina, que é a nossa forma. Aproveito ainda sobre essa última linha aqui dessa lauda e lembrá-lo de construir, fazer o seu currículo Lattes com 2T. Basta colocar Lattes no Google, vai ter acesso gratuito. Haja vista sermos agora, você é um pesquisador, pesquisadora, cientista, não mais um mero aluno, tá bom? Professor que escreve e organiza esse material base, o livro especial dessa disciplina, Yves, né, que é um economista pela Fundação Armando Álvares Penteado. Mestre, e muito significativo então a sua formação para essa disciplina. A economia, ela está nos mais variados espaços, e nós vamos entender desde a fotografia aqui à direita no canto inferior de uma situação real da Vila São João em Bacabal, a essa situação deplorável, vexatória da rodoviária de Peritoró. Vamos ver também a economia e por que ela tem a ver com aquilo que dá certo, seja aqui no centro representado pela Galeteria Frangobon, aqui em Bacabal, de uma ex-aluna minha de administração, ou por outros espaços, como o espaço público aqui no canto inferior à direita do Palácio Municipal de Lima Campos, uma cidade de uma gestão pública dentro da razoabilidade na administração no Brasil. Contudo, é preciso que nós fundamentamos a partir das nossas leituras, porque nem tudo está exposto de primeira mão, no primeiro instante, para o nosso entendimento, né? Muitas vezes o que não vemos é o que mais importa. É nessa perspectiva que nós vamos traçar aqui alguns conceitos, alguns significados, para melhorar a sua capacidade, sua visão do mundo, daquilo que lhe cerca, nas mais variadas situações inerentes à administração de empresas. Eu vou partir também do princípio do Immanuel Kant, que é um dos grandes filósofos que contribuiu significativamente para a ciência moderna que nós temos, que a gente precisa mudar de opinião, mudar para uma opinião mais assertiva, mais válida, e o mais válido nesse instante, nesse espaço universitário, é o conhecimento científico traçado pela metodologia científica e, portanto, pelos conteúdos científicos, como esse material aqui. Nesse instante, então, especialmente para essa aula, nós vamos ver o que é economia, afinal, e economia, conceito e contexto, então, só até a página 11, 1.1, do 1 até 1.1, da página 11 até a 21, portanto, né? Na próxima aula veremos a página 22 em diante, esse outro é 1.1.2, que é esse outro subtópico do desenvolvimento da economia enquanto área do saber. Bem, a princípio, economia é uma palavra derivada do grego oikos, nomos, oikos etimologicamente oikos, a primeira parte da palavra significa casa e nomos significa lei, a etimologia da palavra economia. E aí, se nós formos conceituar de forma mais contundente e abrangente, ou seja, da sua epistemologia, seria a administração de uma casa entendida como um patrimônio particular, uma empresa ou um Estado, partindo do princípio do que significa a palavra economia. Contudo, um conceito mais abrangente e atual, nós podemos definir a economia inicialmente como a ciência econômica estuda as relações entre famílias, empresas e governo para compreender os fenômenos que norteiam o funcionamento do mundo em que vivemos. E a preocupação central dessa ciência social, a economia não é uma ciência meramente financeira, não podemos definir assim, é uma ciência social porque trata de pessoas, de relações, é a análise da produção de bens e da distribuição de renda, dando ao problema da escassez de recursos e as necessidades ilimitadas dos indivíduos. Eu gostaria que você anotasse, para não esquecer essa última
4 linhas, de forma que essa ciência social ela se preocupa com a produção de bens. O que são bens? Bens duráveis e não duráveis, tangíveis e não tangíveis. O que é intangível? Tangível e intangível. Durável e não durável. Bens e serviço. Por que não colocou aqui produtos e serviços? Tá bom? É bom pesquisar essas nomenclaturas e seus significados. De início ainda é importante colocar que, se tratando de economia, sempre tenha em mente: os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas. Tá bom? A economia, nós vamos ver, sobretudo que o contexto, já temos visto um conceito agora. O ano 2008 é um marco mais próximo da gente, né, do ponto de vista da economia. Né? O mundo foi atingido por uma crise econômica, uma nova, porque tiveram outras crises, como a crise de 1929, da queda da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, bem como a década de 70, uma forte crise no mundo. As duas guerras, a primeira de 1914 a 1918 e a segunda de 1939 a 1945, que gerou uma crise econômica mundial por envolver um significativo número de países nesses eventos catastróficos que foram as guerras. Nessa definição, nós vamos perceber então, a partir do que diz esse autor em 2009, numa fala do Delfim Neto, que é um economista ainda vivo, brasileiro, que ainda esteve e está na assessoria de todos os governos desde da Constituição de 1988 aqui no país. Ele disse que o mundo não vai acabar, as palavras do economista, né, diante das crises que nós vamos passando. Contudo, do ponto de vista da economia de mercado, isso é absolutamente correto. Que o mundo não vai acabar com uma crise econômica, mas há necessidade de rever os conceitos econômicos para restabelecer a ordem econômica das nações. Bom, é importante também detectar no texto a força da mão invisível do Estado globalizante e seus organismos financeiros internacionais. Eu coloquei em caixa alta globalizantes de uma forma pejorativa, porque de fato a globalização é a relação de comunicação, mas também de troca de mercadorias e serviços entre nações, e que vale a pena resguardar-se ou reconhecer as situações inerentes à globalização e os aspectos econômicos intimamente ligados. Bom, economia e negócios ainda. E aí nós vamos nos perguntar de várias situações. Por que o preço da gasolina sobe? Por que a região nordeste do nosso país tem renda menor concentrada, em detrimento da região sul? O que o PIB, Produto Interno Bruto do país, cresce conforme a sociedade consome mais em quantidade de mercadoria? Né? Vamos ver que teve um boom com BOM do PIB brasileiro, crescimentos acima de 5% em anos, sobretudo que antecedem 2008. Né? Por que houve esse crescimento? Porque o governo gasta mais do que arrecada, tem finalidade de financiar seus déficits. Então, o governo, de maneira geral, trabalha com déficit, né? Ou seja, deficiência de recursos. Né? E algumas hipóteses sugere o texto, aqui eu separei uma, que as exportações desse país foram maiores em 2010, pois nesse ano as empresas nacionais produziram uma quantidade maior de mercadorias do que no ano anterior. É uma hipótese para solucionar a primeira pergunta lá no texto colocado. Bom, eu ainda vou colocar que é importante nesse primeiro instante para nós sabermos alguns contextos relacionados à economia, que, sobretudo na atualidade, todas as empresas têm que ter uma compreensão da sua relação com o meio ambiente, e é base para isso o Protocolo de Kyoto, que é um encontro em 1997 na cidade de Kyoto, no Japão, para refletir sobre essa temática, a relação de produção empresarial da indústria e a relação com o meio ambiente. Bem, você vai perceber mais detalhes aí no texto, em duas expressões que são muito afável para isso, é o aquecimento global e bem como o efeito estufa. E aí, nesse sentido, eu coloquei algumas implicações aqui, que vale ressaltar. O crescimento econômico é incompatível com a ideia de sustentabilidade a longo prazo, e aí eu sugiro que você anote no seu caderno e faça uma pesquisa a mais. Desenvolvimento sustentável
.pdf. Coloque desse jeito aqui no Google. Ou abra no Google a Cielo, que é uma das maiores plataformas de divulgação científica no mundo. Ou no próprio Google também, Google Academic, você mudo e coloque essa expressão desenvolvimento sustentável e abrirá um artigo, que é um material de vergonha na cara, né? Veja se ele está atualizado dos últimos 10 anos para cá e leia para entender o que é desenvolvimento sustentável. Eu errei aqui na escrita, obviamente, que eu repeti o SE 2 vezes, de forma científica. Bom, eu vou finalizando por aqui, sugestivamente com uma citação aqui do Samuelson de 1979, mas que é uma citação histórica, portanto esse cientista tem valor, que ele coloca aqui como o que é economia. E aí no resumo, logo aqui abaixo eu coloquei em negrito: a economia estuda o emprego de recursos escassos entre usos alternativos, com o fim de obter os melhores resultados. E aí você vai percebendo também que esse conceito de economia do Samuelson tem uma relação direta com o conceito de administração do Antônio César Amaru Maximiano, que eu lhes colocava inicialmente, no outro momento, em que a administração ela é a interpretação dos objetivos das organizações para tornar isso em resultados, né? Veja como faz sentido. Bem, e aí eu trago mais à frente aqui algumas outras citações que está aí no texto, mas eu quis aqui trazer de forma sucinta, resumida, e que vale a pena você fazer uma leitura para compreender melhor. Essa terminologia em destaque, economia de mercado, vale ressaltar que isso, segundo as palavras de Jorge Moreira, numa publicação de 1990, tá bom? Dá uma olhadinha com calma. E ainda, não esquecer essa premissa de estudar economia: recursos limitados, necessidades ilimitadas. Então, logo aqui abaixo desse tópico, você vai perceber no texto que são muitas as definições de termos inerentes à economia. Veja nesse livro base, eu destaquei aqui em verde para lhe chamar a atenção. E aí, nós vamos nos preocupar muito em responder essas 3 perguntas: o que e quando produzir, como produzir, para quem produzir, em administração, levando em consideração os nossos conhecimentos de economia.